Menino Anderson, por favor, esqueça de mim nesse momento e coloque no ar, em close, Luciana Monduzzi, que está simplesmente deslumbrante nesse 12 de junho e cheia de vontade de entregar o melhor conteúdo para você, advogada competente, comunicadora, assim, porque eu tô dizendo e agora é. Luciana, chega pra cá, bem-vinda, sua maravilhosa. Boa tarde, Marcela. Olha, ela está falando de mim. Ai, mas não, eu pai. preciso, não. Não, meu amor. Minha amiga, você está montada no brilho. Fica de pé. Ai, precisa mostrar. Não, por Ai, favor, então você gente. vai ficar também. Façamos jus. Abre aqui, então. Vamos mostrar as três. Porque Porque eu estou do lado de duas divas. do lado. Pra Anderson, celebrar o amor, gente. vamos levantar as Vamos três. levantar. Silvia Lino, por favor. Olha, Nunca aconteceu isso na CBN, primeira eu vez, quero tá? mostrar esse brilho aqui todo, gente. Vamos fazer até uma foto. Anderson, deu print, né? Que isso, que quinta-feira, gente. Tudo pelo amor. Que isso? Tudo pelo Não, amor, mas gente. você tá o amor, assim, materializado, mulher. Gente, mas eu falo que a vida é sobre o amor. Arrasou. Né? Hoje eu desejo um feliz dia para todos os namorados, para todos os solteiros, para todos que têm a consciência da importância do que é o amor na vida, nas nossas relações, no nosso Nem sempre trabalho. é namorado, né? Nem sempre, gente. A gente tem o amor na família, o amor na amizade, o amor no nosso trabalho, na nossa missão. Sim. E eu tô aqui com duas representações do meu lado do que é o amor. Tá lá. A nossa convidada de hoje é uma mulher que realmente emprega com muita intensidade o amor no que ela faz, né? Uma mulher que é uma grande referência porque mudou o acesso à moda para nós aqui em Mato Grosso. Tanto é que é uma referência nacional e internacional, Sim. como Marcela disse. E ela trouxe uma influência muito significativa na nossa própria noção e no nosso conhecimento de autoimagem, de autoexpressão. A Silvia é uma vanguardista e eu estou aqui para falar dessa grande mulher. Silvia Rocha Lino, de 62 anos, que é casada com Renivaldo, é mãe da Priscila e do Vinícius, é avó, muito embora não pareça, Não mesmo. né, de Maria Eduarda, Maria Sofia e Helena. É uma empresária da moda que ama a sua profissão, que tem realmente um primor em tudo que escolhe e naquilo que ela representa. Ela é realmente uma grande referência de abertura de portas para nós aqui, mas ela é uma mulher que, além de ser exploradora, uma grande descobridora, ama viajar, conhecer cultura, é também uma mulher que tem um lado silencioso, uma mulher que adora artes manuais, uma mulher que exercita sua fé de uma forma ativa na sua comunidade religiosa há 35 anos. Para nós aqui do Múltiplas, para mim e para Marcela, é uma honra recebê-la. Seja bem-vinda, Silvia. E a gente já começa com uma pergunta para você. Para além do que eu descrevi aqui, quem é a Silvia? A Silvia é uma pessoa apaixonada pela vida, pelo trabalho. Gente, se perguntar assim, qual é a essência minha? É o meu trabalho. Eu sou apaixonada pelo que eu faço realmente com muito amor. Eu fundei a minha empresa há 40 anos, né? Esse ano já estamos com 41 anos já de empresa. E a Silvia é essa pessoa que quem não conhece, às vezes julga como assim, talvez uma pessoa inacessível, sei lá, isso eu já escutei várias vezes, mas eu sou uma pessoa, às vezes, tímida, tá? Mas que eu tenho uma relação muito boa com as pessoas, com, sabe, o que eu posso fazer de melhor, como eu posso ajudar, onde eu posso ajudar. Então, eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, pelo meu trabalho. Tá vendo? Coloca paixão aí em tudo que você faz. Silvia, você é mato-grossense, cuiabana, a gente quer ouvir um pouco dessas raízes também. E falando em raízes, falar do começo, né? Do começo da sua história, destacar alguma memória, os desafios, porque você construiu um nome e essa marca transmite essa elegância, sofisticação, essa imponência e às vezes um falso distanciamento que você já coloca Sim. aqui na largada. Para quem não me conhece, Pra quem tem, ainda... tem isso. Exato. Né? E bom humor, que eu cheguei aqui e percebi, falei, gente, como ela
ela é bem-humorada. Isso as pessoas, a gente que não convive, vê aquela mulher extremamente elegante, às vezes fica até com receio de chegar perto. Então esse programa com certeza vai te aproximar das pessoas. Vai, eu espero realmente, Foi muito porque importante esse é meu você falar intuito, isso. porque eu sempre gostei muito de gente, né? A Silvia nasceu em Araçatuba, estado de São Paulo. Vim para cá com 14 anos de idade. Morei aqui um tempo. Eu fui, para quem não me conhece, aos 17 anos eu era jornalista, trabalhava na TV Centro-América aos 17 anos de idade. E aí eu queria fazer o curso de jornalismo, que em Cuiabá na época não tinha. E eu fui para São Paulo, aí conheci meu marido aqui, aí eu fui para São Paulo, fui estudar, acabei casando e retornei para Cuiabá. E aí, quando eu retornei para Cuiabá, a gente não tinha nada, a gente não tinha nem, assim, para ter uma ideia, por exemplo, eu não tinha nem casa, eu fui morar com a minha mãe, que minha mãe morava aqui. Eu sou filha única, né? Uma pessoa que eu não tenho irmãos, eu não tenho pai, eu fui criada só pela minha mãe. E aí até a ideia de voltar para Cuiabá é porque minha mãe morava aqui sozinha, e aí eu convenci, entre aspas, meu marido, vamos voltar, vamos morar em Cuiabá, que até então ele era de São Paulo. E aí voltamos e começamos, vamos fazer o quê? Como eu já tinha morado em Cuiabá e eu conhecia algumas pessoas, falei assim, eu acho que eu vou começar, vamos vender roupa. Um amigo meu me convidou para ser sócio dele, vamos começar a vender roupa. Eu falei, não quero ser sócio de ninguém. Vamos começar, vou oferecer roupa para algumas amigas minhas, umas pessoas que eu conhecia na época. E eu gosto de falar assim, eu tenho muita honra de falar que a Corpiarte começou com uma pessoa vendendo roupa de porta em porta. Eu sei, assim, é uma raiz minha que eu tenho orgulho disso, entendeu? Então, a gente tem que ter muito orgulho. E tem que se orgulhar muito, mesmo. Muito mesmo. Eu comecei vendendo, eu ia na sua casa, você gostava do meu produto, você indicava para sua irmã, você indicava para sua amiga, e assim eu fui crescendo. E eu já casada, eu trabalhei dessa forma por 2 anos, depois que nós abrimos a empresa Corpiarte, eu e meu marido. A gente sempre trabalhou junto, era assim, enquanto eu estava na loja, enquanto eu cuidava das clientes, ele cuidava das crianças, e foi essa coisa convivendo e vivendo dessa forma. Então, eu comecei trabalhando lá de baixo. Tem muitas pessoas que hoje entram na minha loja, quem não conhece, aliás, quem não conhece, eu quero convidar a conhecer. Por favor. Porque a Corpiarte é um espaço que vale a pena conhecer. Não, inclusive Você um não ótimo... precisa ir lá fazer compra, mas vai conhecer, vai tomar um café comigo, vai ser um prazer. E hoje é um ótimo dia para escolher um presente lá, Sim, Dia dos Namorados. sim. Um bom gosto mora lá. Então, quem chega na loja e vê esse espaço, fala, nossa, eu acho que ela teve um marido rico que deu uma loja para ela, enfim, e trabalha. O que a gente escuta muitas histórias, né, dessa forma, de pessoas que às vezes não tem o que fazer, o marido monta uma loja para a pessoa cuidar. Não é o meu caso. Então, eu comecei vendendo roupa de porta em porta, depois eu montei, aí eu já não tinha mais condições de atender as pessoas, eu montei uma loja no fundo da minha casa, a minha cliente ia na minha casa, e depois eu montei uma loja do lado da minha casa, comprei um terreno e fiz uma loja que era a fachada de uma casa. Silvia, mas por que a fachada de uma casa? Não era uma casa reformada, era uma loja construída em formato de residência, porque eu sempre quis que o meu cliente, quando entrasse na minha loja, era como se ele estivesse entrando na sala de visita da casa dele. Entendi. Então, essa sempre foi a forma com que eu trabalhei, até hoje, em relação à loja. Então, ela tem um formato de casa, de acolher, de estar mais próximo, entendeu? Ajuda? Pronto, Não, era pronto, só... Todo esse gente. suspense era para tirar um fone da mesa. Eu tô pra te Deus dizer. do céu. Eu queria Eles são tão detalhistas aqui. Eu achei que seu brinco tava caindo. Eu falei, o que tá será acontecendo? Eles são tão detalhistas com a estética, ainda mais com essa convidada, que tinha aqui um fone, eles estavam incomodados com a estética. Tá vendo? Olha que chiquérrimo, É a plástica Silvia. do programa, é importante. Chiquérrimo. Parabéns. Mas vamos lá, e aí? Mas aí, por que eu gosto, às vezes, até de contar essa história?
história para pessoas que estão começando no mercado. Eu quero ser uma referência, não é ser uma referência porque ela é a fulana. Não é isso. Eu quero ser uma referência de falar para as pessoas que estão começando, pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem empreender. Gente, dá certo. Se você pega, como diz assim, com as suas garras, com as suas forças, dá certo. Passei durante esses 40 anos, gente, por dificuldades imensas, em todos os sentidos. Mas cada vez que eu estava na dificuldade, era nas grandes dificuldades, nos maiores problemas que eu empreendia mais. Porque quando falava de crise, somente, né, o Brasil adora falar de crise, o país está em crise, as pessoas estão em crise. Quando falava de crise era quando eu queria investir, era quando eu queria fazer, era quando eu queria construir. Porque eu falo crise, a própria palavra fala, é passageiro. Crise é uma coisa que não é permanente. Então, quando você acredita em você e você trabalha muito na grande dificuldade, no grande problema, que o problema pode ser seu, o problema pode ser da empresa, o problema pode ser do país, não interessa. Coloca as suas mangas de fora e arregaça as suas mangas e realmente vai ao trabalho. Porque a crise passa. E quando ela passa, se você se estruturar nela, quando a roda começa a girar novamente, você não vai começar, você já está pronto. Sim. Então, eu tive esse trabalho muito forte durante todos esses anos da minha vida. Os grandes investimentos que eu fiz foi na dificuldade tanto do país quanto minha, porque era o momento que eu falava, não, agora a gente tem que ir, vamos fazer agora, porque daqui a pouco passa todos esses problemas e a gente já está andando, né? Então, eu sempre acreditei nisso. E uma das coisas por que a Corpiart sempre foi sucesso, desde que ela surgiu? Eu tinha um diferencial nas minhas compras. Eu ia para São Paulo para fazer compra, eu entrava, por exemplo, dentro de uma empresa, de um atacado, de um showroom, eu falava assim, você vende para Cuiabá? Você tem cliente em Cuiabá? Tenho, eu já tenho cliente. Aquilo não servia para mim. Porque eu queria o especial, o mais bacana, o mais bem acabado, o mais bem feito, mas eu queria aquilo que não tinha em outros lugares. Exclusivo. Eu queria o diferencial, eu queria o exclusivo, aquela coisa que só eu tinha. Então, foi dessa forma que eu comecei e dessa forma que eu perpetuei por muitos anos. Hoje, por exemplo, a nossa empresa é uma empresa de multimarcas, eu não sou monomarcas, eu trabalho várias marcas dentro da loja. E eu falo assim que o diferencial é você escolher o que tem de mais bacana de cada marca. Hoje, todas as marcas, hoje não existe uma coisa para falar assim, eu sou exclusiva, só eu que tenho. Isso não existe mais, porque você pega o seu telefone, você compra o que você quer, a marca que você quer, chega na porta da sua casa. Então, qual é o diferencial que a Corpiart tem hoje? É o atendimento, é o serviço, é o amor que nós temos para com os nossos clientes. Isso é a essência do meu trabalho. Sempre foi. O meu treinamento em relação à equipe é dessa forma. O meu treinamento em relação a todos os serviços oferecidos dentro da nossa loja é dessa forma. Então, eu posso dizer que eu tenho, assim, a Corpiart não é feita sozinha, ela não foi construída sozinha, ela foi construída a muitas mãos, né, até hoje. Então, eu tenho uma equipe que eu tenho o maior orgulho da minha equipe, tanto a minha equipe da loja feminina quanto da loja masculina. É a coisa mais gostosa. Às vezes eu estou no shopping andando ou numa festa, a pessoa chega e fala para mim assim, nossa, mas a sua equipe da loja tal, a sua equipe masculina é uma primoridade para poder atender, a sua equipe feminina. Quer dizer, eu levo para mim, né, como orgulho, porque não deixa de ser um treinamento, não deixa de ser uma exigência, não deixa de ser um trabalho nosso em relação ao cliente. Agora, tem coisa mais gostosa do que você entrar num lugar e você se sentir acolhido, amado, especial, querido? Eu falo, exatamente. Isso é a essência de um trabalho, de um sucesso,
Aliás, manda um abraço para sua equipe, porque eu sei que eles estão assistindo lá no YouTube. Se a minha equipe estiver assistindo, eu mando realmente um abraço para cada um deles, porque eles fazem a nossa empresa acontecer. E eu tenho uma grande amiga, Paloma, um beijo maravilhosa, um tesouro na minha vida, que não sei se trabalha ainda, mas trabalhou muitos anos. Muitos anos. Eu tenho um carinho gigante na Ita, Paloma e tantas outras pessoas que passaram pela nossa vida, que passaram, sabe? Que a gente, eu falo assim, somente a equipe de vendas, que é uma equipe que eu estou mais perto, eles entram na minha loja como vendedores e eles saem da minha loja como profissionais de venda, como consultores de moda para qualquer pessoa, para qualquer lugar. Então, isso é um grande orgulho, porque essa formação, eu falo que se hoje a Silvia sair do mapa, a Silvia não existir mais, ela tem um legado, ela deixou um legado para muitas pessoas que aprenderam, cresceram e realmente, assim, sei lá, teve muitas pessoas que saíram de lá, montaram seu próprio negócio, outras pessoas saíram de lá, foi morar na praia, porque, enfim, compraram carro, compraram casa, Gente, é isso. Se a gente, como empresário, não levar, que as nossas equipes não tiver um legado seu, que você deixou, que você ensinou, que você fez algo por eles, gente, é tão em vão. É tão em vão tudo isso. E eu compartilhei com você porque sempre, quando contava, era de forma muito generosa, carinhosa e agradecida e trazia pra gente esse feedback. Então, não a conhecia. Então, eu realmente, lá nos bastidores, já ouvia muito isso, porque ela vivenciava e sentia. E era muito agradecida às oportunidades, ao acolhimento. Então, eu já Várias pessoas, a gente trabalhou na Ita, que você citou. Querida, na Ita chegou aqui recém-formada, e, sabe, e foi procurar serviço lá na loja, trabalho, e eu esnobava ela, falava, não quero essa menina, que eu quero que essa menina nova, não sei o quê. E ela provou por A mais B, que é da competência dela, e trabalhou comigo, e ela foi meu braço direito por 10 anos trabalhando na loja. Silvia, chegou aquele momento... A pausa tradicional, repórter CBN, mas daqui a pouco a gente continua ouvindo mais sobre a sua história. Silvia Lino é a nossa convidada. É claro que Luciana Monduzzi é anfitriã do Múltiplas, que faz uma pausa estratégica. Não saia daí, que daqui a pouco a gente está de volta. De volta, 14h41, quinta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados. Estamos de volta com a missão de servir você com amor sempre. Tá me ouvindo de onde? Chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Sempre é tempo de acompanhar o nosso Faleiro. Quinta-feira começa com Múltiplas Hub aqui na CBN Cuiabá. Mas antes de voltar para o Faleiro, que conta a história de Silvia Lino, a dona da Corp Arte. Tem um ouvinte aqui, inclusive, perguntando como ela escolheu o nome. Daqui a pouco ela vai contar. Deixa eu só ver o nome de quem perguntou. Mariana, daqui a pouco ela responde para você. Mas tem um ouvinte muito especial fazendo aniversário. Ele que está todo dia aqui conosco, Edivânio. Olha, Deus abençoe grandemente a sua vida. Muita saúde, felicidade, conquistas. É uma honra ter você aqui como ouvinte fiel. Boa tarde, Marcela Vasconcelos e toda a equipe dessa CBN, essa rádio maravilhosa, que nos deixa bem informado com bastante notícia. Olha só, hoje é um dia para mim muito especial. Além de ser o Dia dos Namorados, graças a Deus, ele me deu mais uma primavera. É o dia do meu aniversário. E eu gostaríamos de dividir com vocês, porque para mim é um momento muito significante. Ok? Tudo de bom para vocês, um bom trabalho por aí. Pra você, tudo de melhor. Obrigada. Parabéns, feliz aniversário. Parabéns. Já recebeu das damas aqui, olha. Parabéns, isso. Deus abençoe. Luciana Monduzzi é a nossa convidada, que está aqui com seu talento, competência. É a nossa anfitriã, toda quinta. Não, eu adorei. Toda quinta. É a convidada de honra. Ela... chega aqui com uma beleza. Gente, vamos fazer um apanhado no próximo, colocando as produções de Luciana aqui no telão até agora? As meninas, né, eu preciso reconhecer, né? Porque lá no La Provence, no dia do Múltiplas, que elas acompanham, todas lá no La Provence, e elas realmente... Eu falo, gente, faz o que vocês quiserem. Você fala assim, Lu? Falo. Só que assim, tem a ver com o look. Então, elas veem, semana passada eu tava de oncinha, tava de animal print, então foi uma coisa mais moderna. Eu falo, hoje eu queria vermelho, eu fui de vermelho e elas criaram. Não era essa a ideia, e aí foi
Arrasou, E elas falam assim, eu deixo elas a pessoa fazerem. tá linda. E elas arrasam. E isso demonstra o tamanho do comprometimento Tem com muita você, confiança. sabe, ouvinte? Porque ela se organiza, ela investe nessa imagem para estar tudo em harmonia e equilíbrio. Ela cria pautas com tamanha sensibilidade, entrega de conteúdo, escolhe a dedo as entrevistadas, os assuntos. Eu sou testemunha desse compromisso no servir aqui e por Obrigada, isso é sempre uma honra mesmo. E eu vou pedir para você ficar de lado, porque tem gente elogiando seu cabelo lá. Ah, é? Tem gente Tem gente falando, elogiando meu gente, que cabelo. penteado é esse? Ela tá toda maravilhosa. E hoje convidou Silvia, Não, que é pois sinônimo. É aquela coisa, né, gente? A gente precisa fazer jus, né? As mulheres que estão do nosso lado. E a gente vai falar agora, Silvia, sobre um assunto, tanto eu quanto Marcela somos muito ligadas, assim, que é moda. Eu falo que moda é uma forma legítima e autêntica de autoexpressão. De você mostrar a sua personalidade, de você mostrar quem você é. E existem mulheres e homens que vendem roupas. E Sim. existem mulheres e homens que trabalham com moda. Você é uma mulher da moda. É mais profundo. Então, a minha pergunta vai ser a seguinte. Aliás, eu gostaria de dar um dado importante aqui que eu pesquisei, como sempre faço meu dever de casa. A indústria da moda hoje é a 7ª maior economia do mundo, girando 2,4 trilhões de dólares no mundo. É algo muito grandioso, é algo muito relevante. E outra coisa que eu recomendo é essa descoberta de si mesma a partir da moda. Eu assisti o documentário da Michelle Obama, vocês já assistiram? Já. Ela fala muito sobre isso, sobre o processo que ela, como primeira-dama, aquela coisa mais formal, e ela foi se permitindo se descobrir, se revelar através da moda e da sua imagem. Recomendo muito, mas quero saber de você. Silvia, qual foi a sua grande motivação como mulher para trabalhar nesse mercado, como pessoa, né? Eu escolhi a moda por causa disso. E como é você ter que acompanhar esse dinamismo? Porque é muito interessante, né? Fala para nós. É muito dinâmico. Primeiro, igual eu disse no início, eu comecei vendendo roupa de porta em porta, eu ia na casa das pessoas, então começou uma coisa extremamente informal, né? Era um trabalho, era uma coisa que eu queria fazer e tal. E o que aconteceu com tudo isso? Eu me apaixonei. Então, quando você se apaixona, você quer conhecer, né? Ou é a pessoa, é o trabalho, ou, enfim. E aí eu fui conhecendo a fundo a questão do meu trabalho. Hoje, eu acho a Corpo e Arte ela é muito mais do que um lugar que se vende roupa. Não tem nada a ver com isso. É verdade. Nada a ver com isso. Porque roupa você compra em qualquer lugar. Não é a roupa em si. É todo um contexto que você entrega de conhecimento, de curadoria, de consultoria para o cliente. E eu falo que eu sou apaixonada por moda, porque quando a gente fala de moda, a gente não está falando só de roupa. A gente está falando de todo um contexto, né? Então, eu acho que esse número que você colocou, que a moda, ela movimenta trilhões e trilhões financeiramente no mundo inteiro, porque muitas pessoas vivem disso. Exatamente. Alguns vivem disso produzindo, vendendo, trabalhando, mas muitos vivem da moda em si. Então, o que para mim é a moda? É aquela coisa assim, você estar... de que forma você se apresenta para o mundo. Não é, a moda ela não tem necessidade, quando eu falo assim da questão de como você está se apresentando, você não tem que estar com roupa cara. Não é o valor da roupa, é o que essa roupa está como essa roupa está te representando. Hoje a gente fez olha só, hoje a gente fez um elogio a você que está com um vestido vermelho, que está linda, que está bonita. Você poderia estar de uma outra forma, uma calça jeans, uma camiseta, uma coisa extremamente simples, mas de que forma você quer se apresentar para o mundo? Então, eu vejo a moda aquela coisa que eu estudo sobre isso, eu busco conhecimento sobre isso. Então, assim, além a questão, por exemplo, do meu trabalho,
Além da moda, a gente trabalha com um mercado de luxo. Eu quero vender o melhor, não é o mais caro. Nem sempre o luxo é o mais caro, mas o luxo é a melhor qualidade. O luxo, ele é feito, ele é construído de uma forma diferente. Ele tem todo um trabalho atrás de tudo isso, de você apresentar. Eu falo que é mais ou menos, vamos botar uma referência, sabe uma obra de arte? Uma obra de arte que você pega uma tela em branco e você faz um trabalho lindo em cima daquilo. E quando a gente sabe da história de como foi montada aquela tela, você se apaixona por ela. Porque às vezes você vê um monte de rabisco ou você vê uma coisa que você não entende. E isso é a moda para mim. Eu sou apaixonada por ela porque cada dia a gente vai conhecendo mais sobre isso, conhecendo sobre os estilistas, conhecendo sobre as marcas, conhecendo para que eu possa passar para você uma consultoria. Quando você entra na minha loja, o meu interesse não é vender o vestido para você. É o que esse vestido, como você vai estar representada com esse vestido, tá? Eu quero uma roupa especial para um jantar especial com o meu namorado, com o meu marido, com não sei o quê. Gente, não é comprar um vestido. Exatamente. Eu não vejo dessa forma. Silvia, você sabe, eu queria que você colocasse, a gente tem muito ainda, mas assim, Marcela, como eu convivo com muitas mulheres no mundo de formalidade, advogadas, magistradas, eu ouvi recentemente de uma grande magistrada lá em Brasília, ela atua hoje nos tribunais superiores como juíza lá auxiliar, e ela estava falando para mim da dificuldade que ela tem de se autoexpressar além daquele formato magistrada. E é uma mulher linda, uma mulher belíssima, e eu falo assim, eu acho que às vezes a pessoa fica muito retraída na sua criatividade, principalmente quem está no mundo masculino. E você, está num mundo que não tem esse envolvimento com o vestir, ou com a aparência, ou com... Sabe, às vezes a pessoa é tão focada no seu trabalho que, não, gente... Eu falo assim, você é advogada, você chega num consultório médico, você chega num dentista. Gente, a primeira coisa que você vê na pessoa, antes da pessoa abrir a boca para falar com você, é você tá vendo como que ele tá vestido. Uhum. É ou não é? É inevitável. É verdade. Uai. Então você acaba julgando, né? Aquela coisa entre aspas, de como essa pessoa está se apresentando para o seu cliente, para o mundo, para as pessoas que rodeiam ele. Por isso que eu falo do cuidado. Então, essa coisa da roupa, do estar bem arrumado, do capricho, Sim. do capricho, sabe? De um colarinho que não esteja todo amassado, de uma camisa que esteja bem passada, de uma coisa... Isso é capricho, isso é cuidado. Como eu quero me apresentar, entendeu? Para o mundo, como eu vou receber o meu cliente. Então, quando você está falando essa magistrada, por exemplo, ela vive num mundo masculino, mas a mulher, ela pode estar aonde estiver. Ela é mulher. Isso, é isso aí. Ela é mulher. Se ela... Gente, eu posso estar dentro, sei lá, de um lugar de pedreiro, não interessa onde eu esteja. Eu sou uma mulher. E eu quero me apresentar como tal. Eu não acho que uma pessoa, para ser magistrada, ela tem que se vestir como homem, por exemplo. Silvia, eu acho que cabe uma observação para quem está nos ouvindo. Não acho que seja isso. Sobre a formalidade. Porque tem ambiente muito formal que às vezes Mas perde, o formalidade, né? ele pode ser feminino. Sim, exatamente. A formalidade aí é de um traje, de uma roupa, de uma roupa que você vai trabalhar, uma advogada que vai trabalhar... Ela não tem que estar vestida igual homem. A Marcela colocou um ponto muito importante, assim, a gente não vai pra praia de terno, não. De terninho, e a gente também não vai para um tribunal de biquíni, de saída de praia. É uma questão de coerência com o ambiente que você está e o que você está fazendo. Mas é importante também, como a Silvia muito bem colocou, a gente entender que a gente pode sim exercer a nossa feminilidade num ambiente formal, adequadamente. Sim. E não precisa ser sem graça, Exatamente. porque você constrói respeitando
buscando o Não seu é? estilo, porque não precisa ser tudo preto, É. tudo branco, tem a Não, forma de gente, encontrar isso. e infelizmente, quando você pega, né, a mulher ela acha que se ela não tiver de terno preto, por exemplo, ela não vai estar formal. Não, não é isso, gente. Põe um Exatamente. terno branco, vai ficar linda. Põe uma blusa cor-de-rosa, ou uma Semana blusa... passada, entendeu? foi no lançamento de um livro da ministra Nancy Andrighi lá em Brasília, uma ministra do STJ, eu falo uma pessoa pública, ela estava de vermelho. Sem problema nenhum. Um vestido elegantíssimo, de vermelho. Ela era um lançamento, era um evento acadêmico dentro do Superior Tribunal de Justiça. Sim, Então, eu acho que é uma questão mas de era um abrir a evento, mente. ela não estava indo para o trabalho. Mas mesmo como nas sessões de julgamento, eu já vi algumas magistradas com cores, com roupas, obviamente, como, né, mais fechadas, mais formais, mas com cores, exercendo a feminilidade. Mas e aí, Marcela, o que a gente vai perguntar ainda mais para essa grande mulher aqui do nosso lado? Ai, tem tanto assunto. O relógio, dá uma segurada. Segura, relógio. Porque a gente tá aprendendo, tá levando pra vida orientações. O mundo é visual e você vai amanhã se lembrar da Silvia O aqui. mundo é investir visual, não na tem sua como. imagem. Muito. Vamos perguntar da Silvia não empresária? O que Pode, você acha? fica à Pergunta. vontade. O que você quer saber dela? Eu realmente... A Silvia colocou um assunto muito importante para mulheres que estão na liderança, que passam, às vezes, uma imagem de inacessibilidade. Uhum. E é uma imagem, muitas vezes, equivocada, porque quando você conhece a pessoa, você vai ver... Eu sei que eu vivo isso também, viu, Silvia? Vive, né? Tô vivo, eu vivo isso direto, assim. Você sabe que isso me incomodava muito. Hoje não me incomoda mais, não. A gente vai Mas é amadurecendo importante a um pessoa te pouquinho, humanizar. né? Eu acho importante que as líderes sejam humanizadas. Que elas sejam vistas como pessoas também, que às vezes quer um colo, que precisa ali de ajuda. É importante que a gente dê esse testemunho. Eu acho que para mim o maior ato de coragem, para quem convive comigo, é pedir ajuda. Muitas vezes eu não peço, eu tô ali quase capengando. Então eu queria muito ouvir de você o seu lado, Silvia, que concilia a empresária com a mãe, com a avó, com a esposa, com a amiga. Você é uma amiga de muitas, eu vejo, acompanho, Verdade. né? Então, assim, fala um pouquinho dessa Silvia que concilia dentro das suas fragilidades também, porque eu acho que a gente quer ouvir isso também. Falou assim, aquela poderosa lá, ó, aquela empresária Já de sucesso, é passou gente como a gente, é gente de pele e osso como a gente. Verdade. Que Quando você eu falo acha? que eu comecei a trabalhar, né, assim, com tanta dificuldade, a gente começou sem ter nem onde morar, enfim. E durante todos os anos da minha vida, eu e meu esposo, a gente trabalhava junto. Então era assim, eu trabalhava e muitas vezes ele ficava com as crianças, era ele que buscava na escola, era ele que buscava no balé. E isso foi assim durante muito tempo a gente trabalhando junto. Quando nós completamos 25 anos de casado, tudo na nossa vida era junto, tudo era junto. Tudo dependia de mim, dependia dele e tal. Quando completamos 25 anos de casado, meu esposo sofreu um acidente de moto e veio a falecer. Eu me senti como muito... gente, quando eu falo disso, eu não estou me exaltando, eu não quero me exaltar, porque isso acontece com uma infinidade de pessoas. Eu não sou mais especial por causa disso, entendeu? Mas eu me vi... Você consegue imaginar quando você coloca tudo num caminhão de mudança, você está mudando daqui, indo embora para São Paulo, e o cachorro cai no meio da estrada. Perdeu o cachorro no meio do caminho. O cachorro olha para frente, o carro está indo embora, ou olha para trás, não tem como voltar. Eu me senti um cachorro caído do caminhão de mudança quando meu esposo veio a falecer. Eu fiquei assim, sem chão. Eu estava em São Paulo nesse dia, era num domingo de manhã, ele saiu para passear, dar uma volta e veio a falecer num acidente, foi morte instantânea, estava eu e minha filha em São Paulo. E aí eu estava fazendo, era a semana de coleção. O que é a semana de coleção, gente? É a semana com que você faz todos os pedidos para uma coleção inteira, para 6 meses para frente. E a gente estava iniciando a semana de trabalho. Aconteceu tudo isso, eu tive que voltar para Cuiabá, voltei para Cuiabá, e no domingo, na segunda, cheguei aqui à noite. Meu esposo foi enterrado na segunda de manhã. Terça-feira à tarde eu estava retornando para São Paulo para continuar as minhas compras. Ah, mas essa mulher é muito insensível. Nossa, nem enterrou o marido, já parece que não aconteceu nada. Ninguém imaginava o que eu estava sentindo. Mas e por que você voltou?
porque eu não tinha outra pessoa para fazer isso. Naquele momento, eu não tinha ninguém para fazer o meu trabalho, que em uma semana eu ia fazer um trabalho de 6 meses, eu não tinha ninguém para fazer. Eu fui para São Paulo, tudo que eu ia fazer numa semana, eu fiz em 3 dias, fiz quarta, quinta e sexta noite, voltei para Cuiabá. No sábado eu estava participando da celebração eucarística, que fui eu que coordenei a missa de 7º dia do meu esposo. E depois disso, eu ia trabalhar, eu entrava na loja, eu atendia todo mundo com um sorriso, eu atendia todo mundo com alegria. Eu chegava em casa, sentava no meu sofá, chorava. Mas lá dentro da loja, ninguém me via chorando. Mas ninguém imaginava o que eu estava sentindo. Então, são coisas assim que a gente passa. Não é a Sílvia, eu não estou me exaltando aqui, porque das pessoas que estão nos ouvindo, quantas pessoas passam por coisas, às vezes, até pior do que isso. Que não tem comida para colocar dentro de casa, que não tem um alimento para comprar para o seu filho. Graças a Deus, a gente nunca passei por esse tipo de dificuldade, mas eu passei por dificuldades imensas de perca. No mesmo ano, eu perdi a minha mãe, que era a única pessoa que eu tinha, a parente minha era minha mãe. No mesmo ano, meu esposo faleceu em janeiro, ela faleceu em novembro de 2007. E o que eu relembro, assim, Luciana, que eu posso falar, a Sílvia passou por dificuldades financeiras em relação à empresa, porque a gente tem altos e baixos. Eu gosto de deixar uma coisa aqui, quero falar isso e eu queria que você gravasse isso, você que está empreendendo, você que está iniciando, que não existe você estar aqui. Você está aqui em cima, não ache que você não vai cair, porque você cai. E eu fiquei aqui em cima, aqui embaixo, porque quando você está aqui embaixo, você tem que trabalhar muito para você conseguir chegar. E quando você está aqui, não ache que você não tem que continuar trabalhando, porque você não se mantém em cima nunca. Então, as dificuldades, os tropeços, os atropelos da vida vai chegar em você. Não ache que você é inacessível, por mais milionário que você seja. Não sei qual tipo de problema que você possa ter, mas vai ter. Sabe por quê? Que isso se chama vida. Vida, exatamente. Gente, eu vou Sílvia, falar uma coisa aqui. que depoimento foi esse, gente? Vocês não viram a gente chorando aqui, Obrigada né? Todo pela mundo chorando. Confiança em falar Obrigada isso. por você compartilhar sua Imagina. verdade com as nossas ouvintes, com os nossos ouvintes, com todos eles. E a gente quer te agradecer, né, Má? Não há tempo para mais nada. Inclusive, já Infelizmente, ultrapassamos a pessoa o nosso fala tempo. bastante. Mas, gente, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, Foi é. simplesmente, assim, um presente. esse 12 de Agradecer e junho. agradecer. Obrigada. Silvia, Obrigada Helena, que pra mim, foi história. uma Que grande história. honra. Conversa. É. Obrigada, Luciana Manduzzi, pela condução do Múltiplas. Obrigada a toda a assessoria. Priscila, Eliane maravilhosa. Alana, talentosa. Obrigada a você, ouvinte, que parou um tempo, ouviu, aprendeu com a história, aprendeu a admirar e respeitar ainda mais essa mulher. E a gente está aqui toda quinta-feira com esse propósito. Se está acontecendo